questão hoje de manhã, falando sobre um acontecimento durante essa semana, de que democraticamente uma cantora muito famosa no nosso país, então assumiu de vez um relacionamento homoafetivo com uma jornalista lá na Bahia. E esta cantora é um ícone no país, é uma pessoa muito influente por causa da sua posição. E eu fiquei pensando e analisando essa situação depois, durante hoje à tarde, fiquei pensando sobre este fato, né, que é a Daniela Mercury, e que, pela expressão que tem e por ter aberto e colocado o seu posicionamento, isso, de alguma maneira, influencia a sociedade. E nós vivemos assim, hoje. A grande questão é que nós, em algum tempo passado, fomos chamados de protestantes. Não porque nós queríamos ir contra alguma coisa que estava aí anunciando um tipo de ensinamento doutrinário de uma forma ditadora, mas nós queríamos que houvesse um retorno à palavra de Deus. E eu creio que nós estamos vivendo num tempo que os protestantes estão um pouco acuados diante da situação do mundo e dos assuntos que envolvem o mundo. Nós estamos um tanto acovardados diante de alguns reclames da sociedade. Na verdade, a sociedade quer a coisa certa. E nós não vamos falar do que é a coisa certa, o que é a coisa errada, mas a sociedade quer aquilo que ainda preserva o que chamamos de família nos seus moldes tradicionais. Se nós formos tomar a cultura do status quo que estamos vivendo hoje, você pode ter o pensamento que quiser, mas se nós formos tomar a palavra de Deus como regra para a nossa vida e queremos acreditar no que Deus está falando e não no que a cultura e que a pós-modernidade, e que o tempo está nos dizendo na atualidade, então nós vamos ter um choque de ideias. E você pode ser caçado, você pode ser protestado por aquilo que você crê, por aquilo que você assume, por aquilo que você diz que é certo. E para mim, o que é certo não é o que a cultura, o que a pós-modernidade, o que a mídia diz. O que é certo é o que a palavra de Deus diz já há muito tempo. Porque pode mudar a cultura, pode mudar o tempo, pode mudar a política, pode mudar as leis, mas a palavra de Deus ainda permanece para sempre. E é nela que nós temos que voltar a meditar, voltar a acreditar com mais ousadia, com mais intrepidez. É nela que eu convoco vocês, pais, a dizerem para os seus filhos, meninos, a serem homens. Eu convoco vocês, mães, a dizerem para as suas filhas, a serem mulheres, porque assim foram feitas. E que nós possamos, diante de tantos reclames, não nos acovardarmos tanto, mas que nós possamos ter posição e dizermos o que é certo. A sociedade francesa também se levantou, não com o movimento da homossexualidade, mas levantando uma bandeira da heterossexualidade. E eles, então, saíram às ruas dizendo, nós acreditamos dessa forma, em pai, mãe e filho andando juntos. Nós não acreditamos de outra forma, e por isso eles também, de alguma maneira, estão sendo protestados. E tomando isso como pano de fundo, eu quero olhar para a palavra de Deus e dizer para vocês que alguém também foi protestado.
profundamente. E o texto do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 25, os versículos de 1 a 12, vai mostrar alguma coisa muito interessante, e eu quero não tratar do assunto que introduzi nesta noite, mas eu quero falar sobre algo que, quem sabe, mexe com as nossas vidas por causa dos posicionamentos que a gente acredita, e nós somos protestados, às vezes, fora da igreja e às vezes até dentro da igreja, porque nós temos uma posição, quem sabe, um pouco mais firme sobre aquilo que lemos, sobre aquilo que ouvimos e sobre aquilo que praticamos da palavra de Deus. Então, o texto diz assim, Atos 25, os versículos de 1 a 12. Hoje, vocês podem abrir as suas Bíblias, nós não vamos ter os recursos da mídia aqui. Eu fiz isso de propósito, porque eu tenho isso na mídia para passar no Data Show, mas algo me diz, olha, fala só com a igreja hoje. Então, eu quero apenas transmitir rapidamente algumas palavras para os irmãos. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois subiu a Cesareia para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém armando ele cilada para matarem na estrada, para o matarem na estrada. Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. Portanto, disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E, não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer e, se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhes ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. Que Deus acrescente as bênçãos à leitura. Eu quero falar com vocês hoje numa palavra assim: não deixe que a circunstância, que a vida, que a noite te esmague. E eu quero trazer providências, falar sobre providências e princípios de vida. Ele está preso na cidade portuária chamada Cesareia. Paulo, ele foi preso em Jerusalém e agora ele foi transferido para Cesareia. E o que acontece? Porque há uma conspiração para matar Paulo. E uma conspiração baseada em 3 acusações. Primeira, que ele é uma peste. Esse homem precisa ser eliminado. Segundo, que ele é o principal propagandista da seita chamada o Nazareno, como era conhecido na época o cristianismo, né? E terceiro, que ele
dessacralizou de uma forma efetiva, que ele profanou o templo dos judeus. Interessante isso, que ele corre perigo de vida. E por esta razão, ele é transferido lá para Cesareia por uma guarda de 470 soldados, só para levar Paulo. Imagine. E lá em Cesareia, ele fica debaixo da guarda de um comandante, e este comandante que estava em Cesareia é chamado Félix. Félix, esse comandante romano, um homem de caráter muito duvidoso. Um homem que era de moral, não tinha nenhuma moral. E o texto diz que Félix, ele achava que Paulo tinha dinheiro, tinha muito dinheiro. E o que acontece com isso? Ele ficou guardado e Paulo prende estes homens, esses homens prendem a Paulo e ele fica guardado, sabe por quanto tempo? 2 anos. 2 anos. Você sabe o que é isso? Ficar 2 anos preso? É tempo. Imagine você preso 2 anos. Não é um tempo perdido da sua vida? Poxa, ficar na cadeia 2 anos, sem ter cometido nada. E ele é preso por esse período. Esperando o quê? O Félix prende a Paulo, mas sempre esperando extorquir Paulo nos valores que ele achava que ele tinha. Mas Paulo, ele não tinha dinheiro nenhum. Ele não tinha dinheiro, e mesmo que ele tivesse alguma grana, algum dinheiro, ele não ia subornar ninguém, porque não era do feitio dele isso. Ele fica lá preso por 2 anos e acontece uma coisa, que Félix, no final desses 2 anos, ele é substituído no posto que ele estava. E quem vai substituir o Félix é um outro comandante que se chama Pórcio Festo. E este Pórcio Festo, ele vai ficar com a guarda de Paulo. E a história diz, o contexto diz que antes dele assumir este posto, ele é um comandante novo. Antes dele assumir o posto, ele resolve ir para Jerusalém para conversar com os judeus lá, para saber o que está acontecendo com Paulo. Porque ele mal conhecia Paulo e os acontecimentos que envolviam a vida de Paulo. Então, e ele chega a Jerusalém e depois de 2 anos de Paulo preso, 2 anos, olha lá, o ódio contra Paulo ainda imperava. Eles querem matar. Eles querem ver Paulo eliminado. E eles ainda têm uma trama na mente deles que eles precisam tirar Paulo de cena. Eles precisam tirar a Paulo daquela cidade de Cesareia. Eles precisam levá-lo e trazê-lo para Jerusalém, porque vai ficar mais fácil. E Festo é noviço no negócio. Ele está começando agora. E ele está entrando neste cargo e ele então diz assim, eu não vou fazer isto. Se vocês quiserem, então vamos fazer o seguinte, vocês vão lá comigo em Cesareia, para saber então com o Paulo, o que acontece, o que está acontecendo, o que Paulo quer. Vamos ver como é que a gente pode processar esse contexto aí. Quais são as acusações, né, que eu nem conheço Paulo direito, diz o Festo Pórcio. E aí o que acontece? Ele organiza então um tribunal para julgar Paulo. E os judeus reiteram a acusação que tem contra Paulo. Festo então diz, né, diz assim para o Paulo, Paulo, você está disposto para voltar lá para Jerusalém, para ser julgado? Vamos para lá e aí você é julgado lá. E Paulo sabia da trama dos judeus. Paulo estava conhecendo, ele sabia o que acontecia na mente dos judeus.
Ele sabia que os judeus queriam levá-lo para Jerusalém, que Paulo mas faz, não para né? julgá-lo. Queriam levá-lo para Jerusalém para matá-lo. Ele diz assim, se vocês querem me devolver para Jerusalém, eu então apelo para uma nova instância. Eu vou fazer valer os meus direitos, eu apelo para César. E isso significava o quê? Significava que ele tinha que ser transferido para o Supremo Tribunal de Roma. E o Supremo Tribunal de Roma está sediado na cidade de Roma, e Paulo então diz, eu apelo para Roma. Me mandem para Roma. Por quê? Porque ele pede isso, porque ele, na qualidade de cidadão romano que ele tinha, naquela época, o cidadão romano tinha um direito às leis de Roma. Ele tinha direito de apelar para uma instância superior. E é o que ele faz. Eu sou cidadão romano e eu quero ir para lá. Muito bem. Meus irmãos, nesse texto tem muitos princípios, e eu quero falar de um só. Eu tracei alguns princípios, mas eu quero falar de um princípio só, nesta noite, por enquanto. Quem sabe em outra ocasião eu falo dos outros princípios, mas eu vou falar de um só. O que nós abordamos neste texto é que aqui há uma mensagem para você, para mim, para um momento delicado que alguém passou na vida, por uma circunstância difícil em que alguém perdeu alguma coisa em algum momento da vida, ou alguma situação que alguém está passando agora, alguma situação que está se configurando para acontecer na semana que vai nascer, e que você não sabe exatamente como vai se comportar diante dessa situação. Eu não sei que situação é esta. Mas quem sabe aquela mulher que perdeu o seu filho prematuramente. Aquele marido que foi abandonado pela mulher. Aquele que perdeu o seu cargo. Aquele que perdeu o seu negócio. Aquele que não sabe que está indo numa direção, mas não sabe bem certo se aquela é a direção que ele deve continuar a caminhar. Então eu tenho um princípio, tenho 4 princípios, mas vou falar de um só, que você deve colocar na sua vida para que aconteça o seguinte, para que você possa atravessar a noite escura da tribulação, das carências, das injustiças, do esmagamento do coração, e você possa atravessar essa circunstância da vida, dessas adversidades, e não se deixar destruir por ela. Então, você faz o seguinte, quando você há uma questão na nossa vida, que quando nos acontece alguma coisa ruim, alguma coisa que está acontecendo, não de uma forma boa, mas de uma forma ruim, há questões na nossa vida que a gente tem uma vontade de fazer a seguinte pergunta: por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Por que, Senhor, que isso veio para mim agora? Por que, Senhor, está acontecendo isto comigo? Então, quando você estiver atravessando uma tribulação, meu irmão, meu querido amigo, meus queridos internautas que estão ouvindo, quando você tiver uma tribulação na tua vida, alguma coisa que está acontecendo de ruim com você, não queira saber todos os porquês. Não queira saber, porque você às vezes não vai entender. E você não vai entender porque é uma questão isolada. Há coisas na sua vida que você não vai entender naquele momento que está acontecendo. Você não vai entender o porquê daquilo. Porque a tribulação, o sofrimento, eles não faz sentido nenhum. Eles, na verdade, eles são parte de um processo na nossa vida.
Porque a situação que você atravessa hoje, isoladamente, ela não faz sentido, e você perguntar por quê, você não vai ter resposta. Agora, você não vai ter resposta, não é porque Deus esteja, assim, limitando você de entender a resposta. Não. Você não vai entender porque as circunstâncias que muitas vezes nós passamos, nós atravessamos, são circunstâncias que muitas vezes estão num momento isolado. Ela não faz sentido naquele momento. Ela só fará sentido se ela fizer parte de um todo. Se fizer parte de um grande processo. Do processo maior de Deus na sua vida. Paulo aqui, ele está preso, e Paulo fala para Félix assim, a respeito da justiça, do domínio próprio, do juízo vindouro, está lá no capítulo 24, versículos 25 a 27. Ele começa a falar isso com ele, e aí o Félix diz, basta, para, cala a boca. Enquadra ele, fecha ele lá, não quero ouvir isto. Porque ele tem medo, ele não quer ouvir a mensagem que pode completamente transformar a vida dele, que transformou a sua vida, e olha para você, você crê em Deus? Se você crê em Deus, alguma coisa vai continuar acontecendo na sua vida, boa ou ruim, mas sempre será de Deus, porque você não é dominado por Satanás. Ou é? Você não é dominado. Pô, alguém disse para você, está acontecendo tanta coisa ruim com você, você precisa se benzer, rapaz. Não. Se tiver acontecendo alguma coisa ruim com você, a sua vida é dominada por Deus. É Deus que está permitindo aquilo, por alguma razão. E aí, ele diz assim, quando eu achar conveniente, lá no versículo 25, eu mando chamar você de novo, Paulo. E quando é que ele acha conveniente? Aí é um processo que o Félix vai levando Paulo durante 2 anos para tentar extorquir o Paulo, tirar dinheiro dele. Passados 2 anos, se por um lado aprendemos que Deus está no controle e Ele está, aqui, ao que parece, nós olhando a história de Paulo, parece que ele não está no controle. Parece que Deus não está no controle. Quem está no controle é esse crápula chamado Félix. Esse, desculpe a palavra, cafajeste, chamado Félix. E aí, eu digo assim, por que, meu Deus, por quê? O que é que está acontecendo? Não faz sentido. Quem que está dominando? Então, não queira saber, muitas vezes, o porquê daquela circunstância, porque não faz sentido. Você que está nesta noite aqui, atravessando alguma circunstância diferente, uma dor na sua vida, você que foi, quem sabe, despedido de um emprego, você que está com dívidas acumulando até o alto da cabeça, você diz, por quê? Cadê Deus? Não se pergunte por quê. Porque a situação que você, meu irmão, meu amigo, minha irmã, você está atravessando, agora, ela não faz sentido tomada isoladamente. Ela só fará sentido quando fizer parte de um todo. Na verdade, algumas tribulações, algumas derrotas que nós temos, não passam, sabe do quê? De prestações que nós pagamos para alcançarmos o triunfo de Deus na nossa vida. É o exemplo do artista, né, Jefferson? Que vai pintar o quadro. Ele faz um risco e ele começa a pintar aquele quadro, muitas vezes, por um lado que você nunca imaginaria que ele iria começar aquele quadro. Mas ele faz aquele risco. E o que acontece? Aquele rabisco do pintor não faz sentido algum, precisa ter, para você compreender o quadro, você precisa ter o quadro completo.
puxa, mas que sentido maravilhoso que fez aquele risco ali, agora eu estou vendo, porque o quadro está terminado. Então, que quadro completo é este, meus irmãos, que eu estou falando nesta noite? É a sua vida, é a minha vida, a nossa vida. Então, qual é esse grande objetivo de Deus? O grande objetivo de Deus é o quadro grande de Deus na nossa vida. Para dizer qual é a obra de Deus, o grande quadro de Deus, é preciso dizer o seguinte, né? O que Deus não quer conosco. O que Deus não quer conosco. O que Deus, eu poderia dizer assim, o que não é o objetivo de Deus para com a nossa vida? Então deixa eu te dizer. O objetivo de Deus para com a nossa vida não é nos fazer mais felizes. O objetivo de Deus não é nos fazer mais prósperos. O objetivo de Deus não é nos fazer mais realizados. Não é. Então, qual é o quadro grande que Deus tem na minha vida e na sua vida? O grande objetivo de Deus, o grande quadro de Deus é nos burilar, é nos lapidar, é nos moldar segundo a um protótipo, a uma maquete, a um modelo que ele tem em mente. E ele então quer transformar esse nosso quadro, essa nossa vida, à imagem deste modelo. E este modelo que Deus tem é uma pessoa maravilhosa, que ele tem a pessoa mais maravilhosa que tem em todo o universo. E estes detalhes, meus irmãos, tribulação, angústia, mágoas, sufocos da vida, que muitas vezes estamos passando, que nós passamos e vamos passar, estas coisas que nos acontecem, algumas tomados isoladamente não têm sentido, mas eles só fazem sentido quando nós descobrimos qual é o grande plano de Deus para as nossas vidas. Então, qual é o grande plano de Deus? É nos transformar de homens pecadores, conforme ouvimos pela manhã, pela palavra do nosso querido irmão Florindo. Na palavra pecadores, somos homens pecadores. Mulheres carnais, egoístas, mundanos. E nós precisamos nos tornar a imagem da pessoa, de uma pessoa que tem um caráter absolutamente inquestionável. E nos moldar a imagem dessa pessoa que é absolutamente sem nenhuma falha, sem nenhuma nódoa, não tem nenhum erro e está completamente sem nenhuma mancha no seu caráter. Quem é essa pessoa maravilhosa? Nada mais, nada menos do que o Senhor Jesus Cristo. E o objetivo de Deus é olhar para nós, pecadores, ver em nós todos os erros e dizer, eu vou transformar você, mas vai doer um pouco. E Ele vai arrancando da nossa vida aquilo que é errado, aquilo que é ruim, e vai trabalhando, e vai burilando, e vai transformando, e vai mudando, e a nossa vida vai se tornando cada vez mais semelhante à pessoa de Jesus. Então, qual é o objetivo? Nos transformar. Deus quer nos transformar à imagem de seu Filho Jesus. Romanos 8 diz, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Como uma coisa ruim está me acontecendo, como é que eu posso chamar de bem? Deus está olhando para você porque Ele não tirou o olho de você. Ele está trabalhando a sua vida, trabalhando o teu caráter. Aquela coisa ruim que neste momento está acontecendo com você, é porque Deus está movimentando o braço dele na tua vida.
E ele diz assim, ele contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus decretos. Lá em 1 João, o apóstolo diz o seguinte: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Aí ele diz lá em 1 João 3, 1 e 2. Ele diz assim no versículo 2: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. O grande desafio de Deus na nossa vida, meus irmãos, é tomar estas circunstâncias que nós passamos, que você está atravessando. Paulo, ele está preso durante 2 anos. Olha, marquem isso, 2 anos. Perdeu um tempão da vida dele. 2 anos preso. E alguém pode dizer, mas Deus, por quê? Eu não sei dizer por quê. Eu só sei dizer uma coisa. Deus está trabalhando a vida de Paulo. Com certeza. Ele está trabalhando a vida de Paulo para se tornar a imagem de Cristo. Ele está anulando alguma coisa que não presta em Paulo. Ele está moldando uma coisa que não é boa. E esse processo de dor, esse processo muitas vezes de tribulação, eu só sei dizer uma coisa, que Deus está fazendo algo na vida daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? E a gente pode dizer amém. Eu amo a Deus, eu tenho a Deus, minha vida é dominada pelo poder e pela graça de Deus. Graças a Deus por isso. E quando eu penso nisso, eu tiro assim, meus irmãos, toda a aflição da minha alma, por aquilo que eu passei, estou passando, ou quem sabe vou passar. E Félix e Pórcio Festo, eles pensam que têm o comando, mas eles não têm. Porque eles não mandam na vida de Paulo. Quem manda na vida de Paulo é Deus. É o Senhor Jesus, é Ele que está fazendo Paulo a imagem de Cristo. E eu quero concluir, dizer o seguinte. Às vezes, viver dói. Circunstâncias vão acontecer com a nossa vida. Não tem como fugir, não é mesmo, irmãos? Não tem. Dizer, não, eu vou passar ileso por essa vida e nunca nada vai acontecer comigo. Isso não é verdade. Alguma coisa vai acontecer. E a grande questão é que eu tenho que estar crendo naquilo que a palavra de Deus está dizendo, que Deus é o meu Senhor. Se Ele é o meu Senhor, Ele vai me moldar segundo a imagem de Cristo. E as circunstâncias que eu passar, sejam elas um acidente, a perda de um ente querido, alguma coisa que me aconteceu, eu vou ter que passar por isso e acreditar que é Deus que está no comando, mesmo nesta hora ruim. Sabe por quê? Porque o arado ele tem que rasgar a terra. Para quê? Para produzir a colheita, não é mesmo? Deus às vezes rasga o nosso coração para produzir colheita em nós. A semente, ela tem que morrer para depois ela germinar. O grão, ele tem que ser esmagado, triturado, para quê? Para produzir a massa. A massa, ela tem que ser sovada, surrada, amassada, para produzir o quê? O pão. O pão tem que ser partido, mastigado, para produzir o quê? Vida. Vida. E é isso que eu quero deixar nesta noite para você. O Senhor, Ele está fazendo uma grande obra no coração daquele que crê. E por alguma razão, seja lá o que for que você esteja passando, que você passou, que você possa vir a passar,
lembre-se, você não está debaixo de maldição. Você não está debaixo de alguma coisa ruim que lhe fizeram. Porque se você crê em Deus, você está debaixo da mão de Deus. Coisas boas e coisas ruins acontecem com os cristãos. A grande questão é nós acreditarmos que é Deus, quando acontece a coisa ruim, Deus está trabalhando a nossa vida para sermos melhores. Ele está amassando a nossa vida. O pão tem que ser mastigado. Agora nós vamos celebrar a ceia. Jesus é o pão da vida. Ele foi macerado, batido, cuspiram no seu rosto, foi batido de frente, foi chutado pelas pessoas, foi amassado, triturado, para produzir o quê? Vida. A sua vida e a minha vida. Daqui a pouco, tudo termina. O que resta é que eu vou crer em Deus até o fim. Não abra mão dos teus princípios. Não negocie a sua fé. Não abra mão das instruções da palavra de Deus. Abra o coração e diga a partir de hoje: Deus, a tua palavra é mais importante do que tudo na minha vida. E eu, a partir de agora, eu quero mais e mais, com intrepidez, com ousadia, falar do que eu creio, mostrar para as pessoas aquilo que eu acredito. E eu não vou temer a ninguém, porque eu não tenho nada a temer, porque já recebi do Senhor o que é mais precioso, a minha vida eterna. Que Deus possa te abençoar. E se nesta noite alguma coisa está ocorrendo na sua vida, saiba, há um Deus poderoso, soberano, que não perdeu o controle da sua vida. Ele não vai dar mais e nem menos que você possa, alguma coisa que você não possa aguentar. Ele vai te segurar a cada momento. Sabe por quê? Porque antes de você ser formado no ventre da sua mãe, Ele já te conhecia. E Ele disse assim: você é muito especial para mim. Eu vou cuidar de você, eu preciso de você, eu quero usar você na minha obra. Eu quero fazer de você um grande instrumento nas minhas mãos. Eu quero usar você na minha causa. E eu vou usar você. Sabe por quê? Porque você é muito especial para mim. Deus está olhando bem para dentro do seu coração agora. E a única resposta que Ele quer ouvir de você é esta: Senhor Deus, eu creio e crerei até o fim. A palavra de Deus diz assim: sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Que Deus os abençoe. Amém.